Olá, nessa segunda aula vamos começar a falar sobre linha e mancha. Para começarmos a falar sobre esse assunto, eu preciso falar para vocês sobre o posicionamento corporal. Ele trabalha também com o corpo. Estou falando isso porque quando pensamos num bailarino, nós pensamos no gesto desses bailarinos. Quando pensamos em um músico, nós pensamos como esse músico carrega o seu instrumento. E para o desenhista isso também acontece. Como que acontece isso? Porque para você começar a desenhar, precisa prestar atenção como está o seu corpo, como está seu gestual. A princípio isso parece um pouco bobo, mas se você desenha por longas horas, se o seu corpo não estiver, se você não tiver consciência do seu corpo, você vai começar a ter dor nas costas, dor na coluna, dor no pescoço e por aí vai, né? Uma sugestão que eu dou a vocês é que vocês mantenham a coluna firme e que você plante os dois pés no chão, de forma paralela. Isso já ajuda bastante a você manter o seu quadril numa posição que você não fique muito torto para começar a desenhar. Outra coisa também é o distanciamento que você vai precisar ter em relação ao seu suporte. Se você começa a desenhar muito perto, você vai ver o seu desenho de uma forma. Se você começa a desenhar longe, você vai ver o seu desenho, o seu traço, sua mancha de outra forma. Isso é importante em alguns momentos. Quando você está desenhando de perto, você dar um distanciamento para o que você está desenhando vai possibilitar que você enxergue o seu desenho ou a sua mancha de uma outra forma. Talvez você vai começar a olhar da mesma forma que o espectador que está vendo a sua obra. Vou mudar um pouquinho a minha câmera para mostrar para vocês como geralmente as pessoas costumam desenhar. Eu mudei minha câmera um pouquinho para mostrar para vocês que se você começar a desenhar desse jeito aqui, ó, você vai ter alguns problemas. Primeiro que você não vai estar olhando com um certo distanciamento para o seu suporte. No meu caso aqui é a folha. E segundo que você vai começar a ter dor nas suas costas. Além disso, esse posicionamento as pessoas começaram a ter depois da caneta esferográfica, porque começaram a desenhar como se estivesse pegando numa caneta de escrever, né? A gente pega na caneta aqui, ó, na pontinha, e a gente começa a desenhar, você tem que encostar muito o seu rosto na folha para ver o que está surgindo do traço. Não é muito legal isso, tá? Então, além de ser importante a maneira com que nos posicionamos, também é interessante prestar atenção como pegamos o lápis ou com outras ferramentas. Então, como eu estava falando para vocês, quando a gente escreve com uma caneta esferográfica, a gente tá vendo, tem a tendência a posicionar as mãos bem na pontinha aqui da caneta. Isso não acontecia antigamente quando as pessoas escreviam com caneta tinteiro, porque a caneta tinteiro as pessoas pegavam como se fosse um pincel. Quando você for começar a usar o lápis, presta atenção em como você está usando o seu lápis. Se você está pegando o seu lápis como uma caneta esferográfica, ou se você está posicionando o seu lápis mais como se fosse uma ferramenta artística, um pincel. Não que a caneta esferográfica não possa ser uma ferramenta artística também, tá? Mas presta atenção que é melhor você segurar um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque quando você segura aqui embaixo, você não está vendo o traço. E você segurando um pouquinho mais para cima, dá para você ver melhor o que você está desenhando, escrevendo. Além disso, eu vou aproveitar para falar que a escrita é um traço. Quando eu estou desenhando a letra,
acabei de falar, estou desenhando, né? Então, quando eu estou escrevendo, eu estou desenhando, estou fazendo um traço. Outra questão bastante importante antes de a gente começar a desenhar, o posicionamento dos materiais na mesa. Se você é canhoto, deixe os materiais à sua esquerda. Se você é destro, deixe o material à sua direita, ó. Então, eu preciso apagar isso daqui. A minha borracha tá aqui, ó, à direita. Então, se a borracha tivesse aqui, eu já ia ter que passar a mão aqui por cima do desenho. E se eu tô usando tinta, imagina, vai pingando aqui, ó, sobre a folha. Então, dependendo se você é canhoto ou se você é destro, deixe os materiais que você vai utilizar do lado da mão que você mais utiliza. No meu caso aqui, eu vou deixar tudo do lado direito, tá? Outra coisa, então vamos agora falar sobre o traço. O traço, ele pode trazer uma série de questões, de significados. Então, o traço, ele pode ser um traço fino. Pensa nisso, o traço pode ser um traço fino. O traço, ele pode ser mais grosso. O traço, ele pode ser sinuoso. Então, só com esses 3 elementos, você já consegue fazer um desenho diferente, com um traço mais fino, um traço mais grosso, um traço sinuoso. O traço, ele pode ser contínuo. O traço, ele pode ser quebradinho, pontilhado. O traço, ele pode trazer também alguns significados. Ele pode identificar um traço certeiro. Ele pode ser também um traço que identifique leveza. Ele pode ser também um traço que signifique agressividade. Ele pode ser um traço pontiagudo. Ele pode ser um traço leve. E pode ser um traço firme. Então, só com essas informações, você já consegue fazer variações no seu desenho. Se você for fazer um desenho achurado, você vai levar todas essas informações em consideração. Se eu deixo o meu traço mais distante, ele vai aparecer mais luminosidade. Se eu faço o meu traço mais próximo, ele vai me dar a impressão de que está mais escuro. E, além disso, você pode pensar nas variações de textura que o traço pode trazer para você. Então, se eu tenho aqui, ó, dentro de vou traçar um quadrado. Dentro desse quadrado, se eu faço um traço todo enroscadinho, esse traço trouxe uma impressão de textura diferente do que se eu fizesse um traço mais espaçado. Tudo isso eu estou brincando com o traço. Então, eu aconselho que você pegue uma folha e fique fazendo essas brincadeiras. Então, traços na horizontal, traços na vertical, variação de tamanho, até onde o meu lápis pode chegar. Tenta fazer um traço bem fininho e vai aumentando
fazer essa brincadeira explorando o traço. Agora, vamos começar a falar um pouquinho sobre o preenchimento. Muitas pessoas acham que se o traço não for muito bacana, elas conseguem reparar o seu desenho com a mancha, com o preenchimento. Mas venho aqui trazer esse exemplo para vocês verem como o traço é importante. O traço ele pode ser feito também de uma forma científica. Então, uma pessoa que vai retratar um experimento científico ou vai desenhar uma dissecação de um corpo, ela tem que ter um traço perfeito de uma forma, como eu disse para vocês, científica. Ninguém pode ficar inventando moda ao desenhar uma dissecação de um corpo. Visto os desenhos do Leonardo da Vinci, que desenha partes de corpos. Não só isso, né? O Leonardo da Vinci desenhava outras coisas, mas o desenho é um desenho preciso, científico. E imagina se ele desenhasse de qualquer forma e aí depois ele... deixa eu colorir aqui para ver se dá uma disfarçada. Isso não existe. O desenho, ele dá base para o seu preenchimento, para a sua mancha. E aqui eu estou trazendo esses exemplos, que é o desenho de um artista, que é o Matthew Baker. Ele desenhou esse barco aqui, esse projeto de um barco, com base na cabeça de um bacalhau e a cauda de uma cavala. Agora que eu falei para vocês, vocês devem ter identificado esses desenhos de peixe nesse projeto de um barco. Agora, já esse outro desenho aqui, que é do John Knopf, ele é um desenho de um artista que tem um histórico de perturbações mentais. Ele achava que ele estava projetando o desenho dos pássaros. Veja como já é um desenho totalmente diferente da imagem que eu mostrei anteriormente para vocês. Olha só, do barco, que é um desenho de um projeto, e esse daqui, que é um desenho mais de uma alucinação, né? De uma escrita que, olha só, que também é um gesto. Além disso, mostro aqui para vocês também esse livro, Caligrafia para Relaxar. E dentro desse livro, você tem traços para preencher e estudos de traço. Para quem gosta de lettering, sabe que o traço é um estudo importante para você conseguir formar a letra. Uma assinatura é um traço. Sobre os preenchimentos. Então, como eu havia dito a vocês, tem muitas pessoas que acham que preenchendo o desenho você consegue corrigir o traço e às vezes não é bem assim que funciona. O traço também é um estudo à parte e a mancha também é um estudo à parte. Tem gente que gosta mais de desenhar com traço, tem gente que gosta mais de estudar a mancha. Dito isso, falo sobre os coloristas, né? Então são pessoas que gostam de colorir, estudam sobre como funcionam as cores, como funciona uma cor que encosta na outra. Ou, olha só, eu vou fazer um pequeno quadrado aqui, ó, nessa folha em branco. A minha folha, o espaço ao redor deste quadrado não está preenchido. Eu estou manchando este quadrado aqui. E quando eu terminar, vocês vão ver que esse quadrado solto, essa mancha solta aqui na folha, ela me dá a impressão de que pode expandir. Esse desenho pode expandir. Essa mancha colocada dessa forma, ela pode dar a impressão de que ela vai continuar. Se eu fechar esse desenho aqui, se eu fechar essa mancha,
fazer um quadrado menor para poder explicar para vocês. Colocar um traço ao redor dessa minha imagem. Veja como eu já fechei a composição. Coloquei essa mancha aqui dentro, então parece que esse quadrado aqui está fechado dentro dessa mancha. Então, apenas com a mancha eu também posso dar outros sentidos. Você precisa estudar quando uma cor encosta na outra, que mancha que pode surgir uma terceira cor. Então, só para deixar bem claro isso, que para a gente poder diferenciar o que é traço e o que é preenchimento. Eu vou deixar agora aqui com vocês uma brincadeira que é a seguinte. Eu quero que vocês façam manchas, qualquer mancha aleatória aí, ó, na sua folha. Manchas aleatórias. De preferência, coloque uma música para ajudar aí na sua inspiração de manchas. Manchas aleatórias. E nesse exercício, nós vamos fazer um caminho contrário do que às vezes a gente está acostumado a fazer. Qual que é o caminho que nós estamos acostumados a fazer? Nós estamos acostumados a fazer o traço para depois a gente nós fazermos as manchas. Então faz mancha. Vai fazendo, sem pensar em nada aí. Só faz a mancha, tá? Depois que você fizer essa mancha, eu vou pedir para você fazer o traço em cima dessa mancha. Então, primeiro faz a mancha. Depois, eu vou pedir para você começar a desenhar, fazer um traço em cima dessa mancha, que pode ser o que vier à sua mente. Dessa mancha, saiu esse rostinho. Dessa mancha, vai sair um legume. Isso eu estou passando para vocês ficarem desprendidos dessa mancha. Pode sair um cachorrinho. Dessa mancha, pode sair um helicóptero. E por aí vai, tá, gente? E dessa última, vamos fazer uma bolsa. Então veja que com a mancha possibilitou essa brincadeira com os traços. Deixo aqui essa atividade para você pensar nas possibilidades de traço e mancha. Até a próxima aula.